Mais um grande vídeo para você. Juarez Távora. Juarez do Nascimento Fernandes Távora nasceu em Jaguaribemirim, atual cidade de Jaguaribe, no Ceará, em 14 de janeiro de 1898, faleceu no Rio de Janeiro, 18 de julho de 1975. Foi um militar e político brasileiro. Biografia. Primeiros anos: formação militar e participação política no governo Vargas. Juarez Távora nasceu na Fazenda do Embargo, no atual município de Jaguaribe, estado do Ceará. Estudou na Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro, e tornou-se aspirante em 1919. Em julho de 1922, participou do levante armado então deflagrado contra o governo federal, tendo sido preso nessa ocasião. No ano seguinte, foi condenado a 3 anos de prisão e perdeu sua patente militar. Em 1924 participou ativamente do movimento revolucionário paulista contra o presidente Arthur Bernardes, inclusive buscando reforços na região sul do país. Em 1926 integrou-se à Coluna Prestes, sendo preso em combate e libertado no governo Washington Luiz. Os chefes da coluna: Miguel Costa Prestes, sendo Juarez o terceiro sentado da direita para a esquerda. Nas eleições de 1930, chegou a ser eleito deputado federal no Ceará, porém não chegou a assumir o mandato em razão da Revolução de 1930, que dissolveu o parlamento. O retorno em 1930 somente foi possível após um período de exílio na Argentina e após fortes discussões com Luiz Carlos Prestes sobre o apoio a Getúlio Vargas nas eleições. Por ter comandado as forças nordestinas e nortistas que apoiavam Getúlio Vargas em 1930 e 1931, recebeu o apelido de Vice-Rei do Norte pela imprensa. Juarez Távora comandava, então, a Delegacia Militar do Norte-Nordeste com a capacidade de interferir nas intervenções estaduais. Porém, por sua própria sugestão, o cargo foi extinto em dezembro de 1931. Casou-se em 14 de janeiro de 1931, no Rio de Janeiro, com sua prima Nair Belisário Távora. Enquanto aliado de Vargas, participou da repressão à Revolução Constitucionalista de 1932. Durante a era Vargas, ocupou 2 ministérios diferentes. Foi ministro da Agricultura entre 22 de novembro de 1932 e 24 de julho de 1934 e também ministro provisório dos Transportes entre 4 e 5 de novembro de 1930. Na condição de ministro da Agricultura, Juarez Távora era também membro automático da Assembleia Constituinte que produziu a Constituição de 1934. Após a promulgação da nova Constituição, Távora deixa o cargo e decide retomar a carreira militar. Entre 1936 e 1938, realiza curso na Escola de Estado-Maior do Exército e, posteriormente, colabora com a organização da Força Expedicionária Brasileira, FEB. O retorno ao cenário político e a candidatura presidencial. Em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial e o desfecho da Era Vargas, Juarez Távora resolveu voltar ao cenário político, agora com novas ideias e experiências. Por discordar da política desenvolvida por Getúlio Vargas, especialmente durante a ditadura do Estado Novo, Távora filiou-se ao principal partido de oposição naquele ano, a União Democrática Nacional, UDN. Após atingir a patente de general do Exército em 1946, passou a se envolver também em debates sensíveis da política brasileira, como a questão do petróleo, ao defender a participação do capital estrangeiro em sua exploração, entrando em colisão com militares e políticos nacionalistas. Foi assim o principal líder dos que se opunham à criação da Petrobras, ver monopólio estatal do petróleo no Brasil. Foi comandante da Escola Superior de Guerra, entre 11 de dezembro de 1952 e 20 de agosto de 1954. Em seguida, em 1954, foi eleito vice-presidente do Clube Militar e se manifestou pela imediata renúncia de Getúlio Vargas. Por tais razões, é considerado um dos líderes da articulação política que resultou no suicídio de Vargas. Durante o governo do presidente Café Filho, Juarez Távora ocupou a chefia do gabinete militar. No ano seguinte candidatou-se à presidência da República pela UDN, perdendo na eleição para Juscelino Kubitschek. Após formar uma coligação entre União Democrática Nacional, UDN, o Partido Democrata Cristão, PDC,
o Partido Libertador, PL, e o Partido Socialista Brasileiro, PSB, Juarez Távora conseguiu uma campanha competitiva. Como a Constituição de 1946 não exigia a realização de segundo turno, Juscelino Kubitschek foi eleito com cerca de 35% dos votos, uma diferença de aproximadamente 5%, uma vez que Juarez Távora conseguiu 30%. Naquela eleição, também estavam concorrendo o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, PSP, e o líder integralista Plínio Salgado, PRP, que obtiveram respectivamente 25,77% e 8,28% dos votos. Apesar da fragmentação política na eleição de 1955, Juarez Távora conseguiu vencer na maioria dos estados nordestinos, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, e recebeu mais votos que JK no estado de São Paulo e no então Distrito Federal, locais onde Adhemar de Barros venceu, além de ficar em segundo lugar em outros estados. Importante ressaltar que essa foi a primeira vez na história republicana brasileira em que a diferença entre os dois primeiros colocados ficou abaixo dos 10% e um presidente da República foi eleito com menos de 40% dos votos. Em 1962, se elegeu deputado federal pelo estado da Guanabara, com 33.361 votos, tornando-se o quinto mais bem votado do estado naquele pleito, fazendo parte da 42ª legislatura da Câmara dos Deputados, entre 1963 e 1967. Participou da eleição presidencial de 1964, ficando em segundo lugar com 3 votos, perdendo para Castelo Branco, 361 votos recebidos, e estando à frente do ex-presidente Eurico Gaspar Dutra, 2 votos recebidos. Durante a ditadura militar, como chama a esquerda, e a Revolução Cívico-Militar, como chama a direita, pois partiu o pedido da sociedade, pois este mesmo vinha sendo pedido desde 1954. Continuando, no governo do presidente Castelo Branco, foi ministro de Viação e Obras Públicas, de 15 de abril de 1964 a 15 de março de 1967. Promoções. Patente data. Segue por ordem. Aspirante oficial 1919. Segundo tenente 1920. Primeiro tenente 1921. Capitão 1922. Major 1931. Tenente-coronel 1936. Coronel 1941. General de Brigada 1946. General de Divisão 1952. General de Exército 1956. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu peço aquela moral aqui no canal para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o like para que todo mundo possa conhecer mais sobre esse assunto. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.